Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos novamente juntos estudando sobre o batismo nas águas. Lembrando que fazemos aqui um resumo do estudo ocorrido quinta-feira no templo. E se quiser participar, é nosso convidado. O tema de hoje é diferença entre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que a pessoa que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador precisa passar tanto pelo batismo nas águas como pelo batismo no Espírito Santo, pois ambos são indispensáveis para o desenvolvimento da fé e para a caminhada cristã. Sugerimos que você leia Atos 8, de 9 a 23. Vamos destacar aqui apenas alguns versículos. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, Atos 8, 14 a 17. A finalidade do batismo nas águas é testemunhar que se tornou uma nova criatura, como já entendemos em aulas anteriores, desde que o batismo tenha sido feito com sinceridade e que a decisão da pessoa que se batizou tenha sido por arrependimento. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 3 e 4. Porém, para se manter salvo, é preciso permanecer longe do pecado. E o batismo com o Espírito Santo nos dá condições de vencermos as lutas, perseguições, tentações, tribulações e tudo mais que possa tentar nos fazer abandonar a fé e voltar para o mundo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. É o Espírito Santo que convence o homem. Ele guia o homem em toda a verdade e nos dá poder para anunciar que Cristo voltará. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 7 a 14. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4, 31. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo. O próprio profeta João Batista confirmou quando disse: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. O batismo com o Espírito Santo insere o batizado no corpo invisível de Cristo. Não existe nenhum padrão imperativo ou normativo nas Escrituras que tenha que ocorrer quando se é batizado. A única vez que uma carta trata do assunto é a de 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, conformando em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, 13. O Espírito Santo concede dons aos homens. 1 Coríntios 12, de 7 a 10. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito se manifesta a cada um de forma diferente, não para benefício próprio, mas para benefício de toda a igreja. Pelo mesmo Espírito, os seguintes dons são repartidos:
palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Concluímos entendendo que, primeiro, existem diferentes interpretações acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. Apesar das diferenças, é correto dizer que todos os cristãos verdadeiros, pentecostais, tradicionais, reformados, têm em comum o mesmo desejo. Todos querem servir ao Senhor com diligência. O desejo de cada cristão genuíno é ser capacitado com o poder de Deus através da plenitude do Espírito Santo para exercer o ministério do Evangelho. Todo cristão verdadeiro deseja ter uma vida de vitória sobre o pecado, vida que reflete o caráter de Cristo numa conduta pautada pela palavra de Deus. Somente assim o fruto do Espírito será visível em sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. Se o batismo nas águas testemunha uma decisão tomada de morrer para o mundo e viver para Cristo, o batismo com o Espírito Santo dá condições ao homem de diariamente viver essa escolha, lutando contra o pecado, aperfeiçoando em si mesmo o fruto do Espírito com o qual testemunhamos ao mundo que somos cristãos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Amém.